Olá a todos, meus queridos irmãozinhos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que Deus nos envia no dia de hoje, né? A palavra de Deus é alimento para a nossa alma, para o nosso ser, para o nosso espírito, e nós necessitamos dela todos os dias das nossas vidas, enquanto vivermos aqui na terra. Nós precisamos nos alimentar da palavra e conhecer a verdade, porque quando a gente conhece a verdade, nós vamos ser libertos da ignorância, né? Porque ela vai nos mostrar o que devemos fazer e como devemos seguir, né, na caminhada cristã, e seremos libertos da ignorância do mundo, amém? A devocional de hoje se encontra aqui no livro de Hebreus, o capítulo 11, que vai falar sobre fé, e o versículo 3, que vai dizer assim: pela fé entendemos que os mundos pelas palavras de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aqui a palavra do Senhor nos ensina, né, que pela fé, nós cristãos, pela fé nós entendemos que todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus, não pelo aquilo que a gente vê, pelo que é aparente, pelo que é visível, mas pelo poder da palavra. Tudo foi criado quando Deus falou: haja luz, haja mares, haja céus, haja frutos, haja árvores. Foi a partir da palavra de Deus que tudo foi criado. Então, pela fé nós entendemos isso, porque é o que a palavra de Deus ensina, é o que ela mostra, né? Como foi feito a criação do mundo, como Deus criou tudo a partir do nada, né? E a fé é isso, a gente crê, mesmo sem a gente ver, mesmo sem a gente ter visto, mas a gente tem essa certeza de que Deus fez todas as coisas dessa forma, pelo poder da sua palavra. E ele faz isso na nossa vida também, né? Quando a gente acha que tudo está tão difícil na nossa vida, quando a gente acha que não tem mais solução, apenas uma palavra de Deus pode mudar tudo na nossa vida. Através do poder da palavra de Deus, a nossa vida é mudada. É pela fé que nós conseguimos alcançar misericórdia. É pela fé que nós conseguimos alcançar a misericórdia de Deus e alcançar a salvação. Porque para ter fé, para acreditar em Deus, né? Nós precisamos dessa fé, nós precisamos ter essa certeza de que Deus existe, de que Ele é o Criador de todas as coisas, que é o nosso Criador, que é o nosso Pai. Quando entregamos a nossa vida a Ele, nós só somos ser filhos dEle. Nós devemos ter essa certeza, nós devemos ter essa fé convicta de que Ele é o nosso Pai e nós somos herdeiros dEle, né? Através de Jesus Cristo. É pela fé que nós cremos que Jesus morreu naquela cruz para nos salvar. É pela fé que nós cremos que Deus nos sustenta todos os dias das nossas vidas, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir e durante a madrugada, e assim todos os dias das nossas vidas Ele vai cuidando da gente, cuidando da nossa caminhada, cuidando de tudo que é nosso, porque tudo vem dEle, tudo provém de Deus. Então a gente precisa ter fé. Para acreditar que Deus existe, nós precisamos ter fé. E é através da fé que a gente crê. Não é porque a gente o vê, que a gente não vê Deus, né? Mas nós temos essa certeza que Ele existe, nós temos essa certeza que Ele está do nosso lado cuidando de tudo, nós temos a certeza que Ele está no controle de toda a situação, que Ele está no controle de todo mundo, contemplando os maus e os bons, porque é a palavra dEle que fala, é a palavra dEle que ensina. Que Ele é o Deus onipotente, onipresente, que Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E esse poder é só de Deus. Ninguém tem esse poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, só o nosso Deus. Ninguém tem esse poder de ter toda a onisciência, de ter toda a ciência e conhecimento do mundo. Somente Deus tem esse poder. E nós, pela fé, cremos nisso. Nós cristãos, nós filhos de Deus, acreditamos que Deus é onipotente, é onipresente, é o Todo-Poderoso, o Criador das nações, o Criador dos mundos, como aqui fala, né? Nós cremos que foi Ele que nos criou. Nós não viemos da obra do acaso, do Big Bang, da formação lá dos animais, né, dos macacos. Nós somos criados
por Deus. Foi Ele que fez cada pessoa, foi Ele que fez cada detalhe da nossa vida, cada detalhe do nosso corpo, do nosso ser. Foi Deus que criou desde o ventre da nossa mãe. Ele já estava ali nos gerando, nos formando conforme a vontade dele. Tanto que cada pessoa tem um jeito, tem uma personalidade, tem uma forma física diferente, porque nós somos únicos, o nosso DNA é único, nós somos únicos no mundo, né? Porque cada pessoa tem algo de especial com Deus. Cada pessoa é única para Ele. Então nós devemos sempre acreditar e ter essa fé que Deus é o nosso Criador, o nosso protetor e que Ele cuida da nossa vida, que Ele cuida de cada detalhe e que se a gente está passando por problemas difíceis, é só clamar a Ele, que apenas uma palavra de Deus pode mudar totalmente a sua vida. Basta uma palavra para a nossa vida mudar em questão de segundos, né? Porque o trabalhar de Deus na nossa vida é assim. Ele pode mudar a situação em questão de segundos, não é nem minutos, é questão de segundos. Ele pode transformar a situação da nossa vida. Pode ser ela difícil como for. Pode ser o impossível maior do mundo, mas para Deus não existe. Ele que tem o mundo em suas mãos. Ele que tem o mundo na palma das suas mãos, para ele nada, literalmente nada, é impossível. Ele pode criar do nada, ele pode fazer acontecer do nada, daquilo que a gente não está vendo, porque a gente, quando está passando por momentos difíceis, a gente não consegue ver solução, a gente só enxerga a luta o tempo todo, a gente só pensa na luta, só enxerga os problemas e as dificuldades, a gente não consegue ver uma saída, nada está ali visível para que a gente possa ter uma saída, mas quando a gente clama, quando a gente tem fé, quando a gente tem a certeza que Deus é o Todo-Poderoso e que se a gente clamar a Ele, que se a gente clamar a misericórdia dEle, Ele vai atender o nosso clamor e do nada Ele vai tirar aquela situação difícil da qual a gente estava passando e vai nos dar uma nova direção, uma nova vida. Ele vai trazer refrigério, Ele vai trazer alívio para a nossa alma. Por isso que nós devemos ter fé, porque sem fé nós não podemos agradar a Ele. A gente precisa acreditar que Ele existe, a gente precisa ter essa certeza que Ele é o Todo-Poderoso e que está cuidando de todas as coisas. A gente precisa crer e ter fé que Ele ouve e atende nossas orações, os nossos clamores. Ele está atento ao que a gente fala. Na verdade, Ele sabe até as coisas que a gente vai falar, mesmo antes da gente falar. O que está ainda no nosso coração e na nossa mente, antes de falar, Ele já sabe. Então, quando a gente clama e busca Ele, Ele atende o nosso clamor. Não perca tempo com outras coisas. Busque a presença de Deus. Clame a Ele quando estiver angustiado, quando estiver aflito, quando estiver cheio de dores e de angústias e não sabe mais o que fazer. Deus é a solução. Ele pode mudar a sua vida a partir de agora, de hoje. Basta você ter fé, basta você acreditar, basta você clamar a Ele de todo o coração, que Ele vai ao seu encontro e Ele vai mudar a sua situação difícil, essa situação que você não vê nenhuma saída, porque Ele pode criar as coisas a partir do nada, como Ele criou o mundo, como Ele nos criou, como Ele criou todas as coisas. Tem pessoas que não acreditam, né? Que foi Deus que criou esse mundo maravilhoso. É só a gente ver a beleza das coisas que Deus criou. A natureza é perfeita, a natureza é linda, o ser humano é lindo, é perfeito. Ele criou cada um de uma forma, né? Cada um tem a sua beleza. Então tudo isso é Deus e a palavra fala que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então nós temos alguma semelhança com Deus, alguma semelhança com Cristo, porque Ele nos ama muito, Ele ama a humanidade e Ele amou tanto que sacrificou o seu Filho para nos salvar. Então não perca a fé, creia nesse Deus tão poderoso, creia nesse Deus tão tremendo que pode fazer as coisas a partir do nada. Às vezes a gente passa por problemas tão difíceis que a gente não vê nenhuma solução, mas quando a gente clama a Deus, do nada Ele resolve aquela situação, né? Ele do nada faz aquilo acontecer e a gente fica sem
entender de tão surpresos que a gente fica, porque Deus age dessa forma. Deus é um Deus tremendo e Ele sempre vai atender o nosso clamor, mas tudo tem um tempo certo e uma hora certa, e para isso a gente precisa confiar, a gente precisa ter fé e a gente precisa perseverar na oração, né? Sermos perseverantes, como a palavra fala, que nós devemos perseverar e não ficar caídos e prostrados. A gente pode desanimar, mas não ficar caídos e prostrados. Devemos nos levantar, erguer nossa cabeça e crer e ter a certeza que Deus está no controle de cada situação. Apenas clame, creia que Deus vai resolver o seu problema, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, amém. E fique que eu vou orar por você, amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa, palavra cheia de fé e de ânimo para as nossas vidas. Nós precisamos, Pai amado, nos animar em Ti e acreditar que o Senhor é um Deus que cuida das nossas vidas, Pai amado. Precisamos dessa fé. Se a gente tem pouca fé, que o Senhor venha nos abastecer e nos encher dessa fé que nós precisamos para Te agradar e louvar e engrandecer Teu nome. E que a gente tenha essa certeza, Pai, que o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Pai amado, que o Senhor venha atender o pedido de cada pessoa que está clamando a Ti, para que o Senhor venha entrar com providência na vida dela, para que o Senhor venha resolver a situação da qual ela está passando, Pai. Esse problema tão difícil que ela não sabe mais o que fazer, mas para o Senhor nada é impossível. O Senhor é a solução para todos os problemas da nossa vida. O Senhor é a luz para os nossos caminhos escuros. Nas horas difíceis da vida, o Senhor sempre está lá. O Senhor está sempre cuidando da gente, iluminando os nossos passos e os nossos caminhos, para que a gente não venha tropeçar. Então esse é o Deus Todo-Poderoso, meu irmão e minha irmã, que você possa crer, ter essa fé, ter essa certeza, que você receba agora a fé e certeza no seu coração, essa convicção de que Deus está cuidando de você, de que Deus está te levantando, de que Deus está arrancando a angústia, a tristeza, a mágoa do seu coração e te renovando. Receba o renovo de Deus na sua vida agora. Receba forças de Deus na sua vida agora, para que você possa continuar a caminhada firme e forte e com fé em Deus, porque é isso que Ele quer. Ele quer que a gente acredite nele, que a gente tenha fé, mesmo que a gente não esteja vendo, mesmo que a gente não esteja vendo mudança, mesmo que a gente não esteja vendo nada aparente, nada acontecendo, mas Ele está lá, Ele está cuidando de tudo, Ele tem um controle de toda a situação nas suas mãos, porque Ele é um Deus soberano e poderoso. Creia nessa palavra, creia nessa oração no dia de hoje e receba renovo e vitória sobre a sua vida. Receba a fé em nome de Jesus. Eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor nos guarde, nos livrando de todo o mal, todo espírito de enfermidade, todo espírito mal que venha contra as nossas vidas, que bate em retirada, que o Senhor nos cubra com teu sangue precioso, Pai, nós, a nossa casa e os nossos, nos livrando de todo o mal, Pai amado, e que as ricas bênçãos do Senhor nos alcance todos os dias das nossas vidas. Eu te peço e já te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Amém.